Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, chegando até você com mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Aqui é o Pastor Márcio e eu gostaria que nesse momento que você acender a esse vídeo, você possa ser ricamente abençoado e que esta lição possa ser um auxílio, um subsídio bíblico teológico para a sua vida, para a sua classe na escola bíblica dominical e que grande edificação o Senhor possa operar através da ministração desta lição. Nós gostaríamos primeiro de fazer uma oração e após esta oração nós iremos adentrar ao assunto proposto para esta reflexão de hoje. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito, pela Tua misericórdia, por Tua graça maravilhosa que nos alcançou. E neste momento, ó Senhor, nós suplicamos a Ti pelo Teu Espírito que possa visitar-nos, trazendo luz, esclarecimento e que esta palavra possa ser aplicada de uma forma mais poderosa ao nosso coração. É o que nós te pedimos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Márcio e eu gostaria que você, a partir deste momento, tomasse em mãos a sua revista da Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD. Neste domingo será ministrada esta lição com um novo trimestre, o início do novo trimestre da revista da CPAD, que tem como tema a Igreja Eleita, a Igreja redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A ênfase deste estudo está na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso e eu já li esta lição, já estudei esta lição e eu acredito que assim como o Espírito Santo ministrou ao meu coração, ele também irá ministrar ao seu coração. Compartilhe esse vídeo no seu grupo familiar, no grupo da sua igreja local. Eu não sei se você está tendo a escola bíblica de forma regular, como habitualmente se tem, devido a esse momento de quarentena, onde muitas igrejas estão se resguardando, e pode ser uma ferramenta maravilhosa para alcançar a sua igreja, essa ministração da escola bíblica dominical. Eu gostaria que você tivesse toda a atenção, toda a cautela para esta reflexão que nós iremos começar neste momento. Esta lição, como eu bem disse, é a primeira lição da revista do segundo trimestre da CPAD e nós vamos abordar o assunto aqui, uma apresentação geral da Epístola de Paulo aos Efésios, uma apresentação geral do assunto que será ministrado ao longo deste segundo trimestre de 2020. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua igreja. Nesse momento, eu gostaria de fazer algumas leituras com os irmãos que estão acompanhando esta reflexão. E entre elas nós gostaríamos já de apresentar o texto áureo desta lição de hoje, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 2, que diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, versículo de número 2. O tema é a carta aos Efésios, uma apresentação geral, e aqui nesta lição de hoje, uma saudação aos destinatários. A verdade prática nos diz: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 1 até o versículo de número 7. Eu sei que você está acompanhando aqui na tela do seu smartphone, da sua televisão, mas eu gostaria que você também tivesse de posse da Bíblia física. Como bom é manusear a palavra de Deus. E leiamos então o texto proposto para esta introdução à carta de Paulo aos Efésios. Efésios 1, verso 1 e 2 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7 nos diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes:
recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: eis que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, Paulo sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 homens. Este é o tema que nós iremos trabalhar de forma a centralizar esta epístola em suas informações gerais. Lembrando que nós temos 13 lições que serão apresentadas aqui neste canal e você poderá fazer uso de cada uma delas como bem desejar na aplicação para a sua classe de escola bíblica dominical e para a sua igreja. Nós devemos observar que esta epístola ela é uma epístola extraordinária de cunho eclesiológico que fala de uma maneira maravilhosa a respeito das coisas espirituais, do relacionamento interpessoal, do relacionamento conjugal, marido, esposa, relacionamento com Deus. Esses aspectos serão abordados ao longo de toda esta ministração e nós temos alguns objetivos propostos para esta lição específica e a primeira delas é apresentar a autoria e a data que fora escrita esta epístola. Segundo, identificar para quem foi dirigida esta epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida dentro desta revista com este conteúdo maravilhoso e nós iremos abordar a partir de agora. Apenas para conhecimento geral, aqui fica registrado que esta é uma revista da CPAD que será ministrada nesse segundo trimestre de 2020 e nesta oportunidade quem nos apresenta este conteúdo maravilhoso, pastor comentarista deste trimestre é o pastor Douglas Batista, doutor em teologia, com licenciatura em filosofia, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, um pastor que é conceituado dentro das Assembleias de Deus e que de fato foi instrumento poderoso de Deus para abençoar a nossa vida dentro desta reflexão. A introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias desta epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. A palavra de Deus ela tem este intuito de nos levarmos à adoração quando na sua palavra o Senhor se revela, se apresenta a nós com seus atributos extraordinários e o intuito desta revelação é justamente nos atrair a Ele e nos tornar então adoradores que adoram o Pai em espírito, em verdade. Há um ponto central específico que é muito importante já ser abordado, que é o ponto relacionado em Éfeso, que Jesus é a cabeça, a igreja então é o seu corpo. Isso será abordado de uma forma ainda mais minuciosa ao longo das demais ministrações e ao longo desta ministração. A autoria e data. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Então aqui Paulo ele já se apresenta de uma maneira escriturística, ele se apresenta como o autor desta epístola aos Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, como nós vemos em Atos 13, verso 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel. Isso aí com certeza nós podemos afirmar por certo, ele tinha esse nome hebraico em homenagem ao primeiro rei de Israel, que até fazia parte da sua tribo e do seu povo em Israel.
Já Paulo significa pequeno e era o seu nome romano. E nós vemos isso em Atos 22, versículo 25. Veja, não é correto nós argumentarmos que Paulo teve o seu nome mudado de Saulo para Paulo, mas ele tinha esses nomes, né, para o caráter judaico. Ele era visto como Saulo, e agora no aspecto do pregador gentílico, expositor da palavra, plantador de igrejas, né, ele se viu fazendo uso do nome de Paulo porque achou conveniente para que se pregasse aos gentios. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo Paulo se identifica como Paulo. O apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, como nós já dizemos aqui, já foi dito aqui anteriormente. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus. Isto é, não fora escolhido por homens. E aqui o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Gálatas 1, versículo 1, ele diz: Paulo, apóstolo, e abre-se um parêntese, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo vai evocar para si esta autoridade apostólica, e a fonte dessa autoridade apostólica está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. E em Roma, nesta sua primeira prisão, ele recebia visitas, ele tinha um bom relacionamento com aqueles que estavam inseridos no seu contexto. E ali Paulo ele vai redigir cartas extremamente maravilhosas, como esta carta aos irmãos da igreja de Éfeso, também carta aos irmãos da igreja de Colossos, carta a Filemon, carta aos Filipenses. São as epístolas chamadas de epístolas da prisão. Paulo as redige enquanto ele estava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. A data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve então em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. É o que está registrado em Atos 28:30, entre o ano 60 e 62 da nossa era aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorre por volta dos anos 61 a 62 da nossa era, tendo Tíquico como seu portador, aquele que vai enviar as cartas, aquele que vai levar a carta, né? Como ele vai levar a carta a Filemon, ele vai levar a carta também à igreja de Colossos, né? Nós temos aqui o portador desta carta. Dentro desta perspectiva da carta de Paulo aos Efésios, nós temos aqui um panorama que nada mais é que um esboço de todo o conteúdo aqui apresentado nesta carta aos Efésios. Então aqui segue o esboço. Na parte 1, as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, nos capítulos 1 ao capítulo 3, e eu convido você que leia esta epístola. Você pode fazer a leitura semanal desta epístola, sempre precedendo a lição de domingo. Você pode ler toda esta epístola. São 6 capítulos e de um conteúdo eclesiológico, teológico extraordinário. Então, aqui do capítulo 1 ao capítulo 3, as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. A saudação, a preeminência de Cristo Jesus na redenção, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos cristãos, os resultados da redenção em Cristo Jesus e a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, novamente no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21.
Na parte 2, temos essas instruções práticas para a igreja e para os crentes, nos capítulos 4 ao 6, implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar e estar capacitado e equipado para a batalha espiritual e a conclusão do livro desta carta maravilhosa. Mais uma vez eu bato nesta tecla: se dedique na leitura desta carta maravilhosa para que haja uma boa compreensão daquilo que está sendo ministrado e que você seja edificado por esta palavra maravilhosa. Os destinatários: a cidade de Éfeso, uma cidade expoente, uma cidade importantíssima naquela época, a capital da província da Ásia Menor, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rota principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerado uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes para uma época, uma cidade portuária, uma cidade que estava centralizada, um ponto comercial importantíssimo, e Paulo vai fazer uso desta posição geográfica fantástica a qual Éfeso estava localizada para, a partir dali, este evangelho do reino pudesse também ganhar proporções como ganharam ao longo da vida e ministério do apóstolo Paulo. Essa cidade tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para aproximadamente 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Agora, o aspecto religiosidade em Éfeso. Será que existia alguma coisa importante no aspecto religião nessa cidade cosmopolita, uma cidade importantíssima que atraía pessoas de todos os lugares do então mundo conhecido da época de Paulo? Este é o ponto a qual iremos abordar agora, esta religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava nada mais, nada menos do que o maior templo de Ártemis, a Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era justamente o comércio de nichos de prata vendidos no templo de Diana, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Quando, através da pregação de Paulo, quando Paulo esteve em Éfeso por 3 anos, a palavra pregada pelo apóstolo Paulo começou a fazer um efeito extraordinário naquela cidade, e as pessoas começaram a se render ao reino de Deus. Judeus estavam também se convertendo, alguns ainda relutavam, sempre havia essa batalha contra o apóstolo Paulo através dos judaizantes, mas o fato é que aquela cidade estava começando a render-se aos pés de Cristo. A igreja começava a crescer ali em Éfeso, de modo que os ourives ficaram totalmente preocupados, porque aquilo que lhes faziam ganhar dinheiro era justamente a venda, o nicho de ídolos vendidos da deusa Diana. E nós vamos perceber que há um grande momento onde há uma confusão instaurada em Éfeso, justamente pelo medo de que a pregação de Paulo pudesse trazer falência a este mercado que movimentava, por certo, uma quantidade, uma economia muito grande ali na cidade de Éfeso, e aquilo que movimentava era a idolatria. Veja que quando o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho do reino, a idolatria começa a perder espaço e o reino de Deus começa a conquistar espaços, lugares que até então ainda não havia conquistado. Isto requer de mim e de você. Você que é professor da escola bíblica e fará uso deste conteúdo, frise esta importante afirmação para os seus alunos, para você mesmo,
mesmo, porque nós precisamos ser como o apóstolo Paulo, não temer diante daquilo que o adversário pode apresentar para nós, né? Porque Paulo poderia ter sofrido grandes problemas ali em Éfeso, e nós vamos perceber que Deus provê meios para que aquele problema seja amenizado e Paulo pode sair de Éfeso tranquilamente. Agora, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Veja, no final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele vai passar pela cidade de Éfeso, mas eu creio que esta passagem, junto com Áquila e Priscila, tenha sido uma visita muito rápida, e ele logo sairá de Éfeso e tornará para Jerusalém, depois irá para Antioquia da Síria. Mas aqui, nesta terceira viagem missionária, como nós vemos no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, nós iremos ver Paulo estando dedicando a sua vida por 3 anos aos irmãos e à igreja que estava se consolidando em Éfeso. Irmãos, e quando eu lembro desta igreja de Éfeso, quando eu leio a respeito desta igreja dentro das Escrituras, o meu coração, ele se aperta e ele dói e surge uma amargura extrema ao meu coração. Porque hoje, neste mesmo lugar, na Turquia, né, que nesta época representava a Ásia Menor, todas as igrejas que foram destinatárias daquelas 7 cartas ali no livro de Apocalipse, hoje esses lugares, esse país como a Turquia, já são considerados países pós-cristãos. O número de cristãos hoje é extremamente mínimo, quase nulo. Então veja como que muitos ao longo da história permitiram que essas igrejas fossem agora dissipando ao longo do tempo. Isso é responsabilidade nossa como igreja. As igrejas precisam ser consolidadas, e mantendo-se consolidadas, o nome de Deus é glorificado. Quando Paulo chega em Éfeso, e é importante a gente fazer essa observação, quando Paulo chega em Éfeso, ele vai encontrar pelo menos 12 discípulos, e nós podemos entender que eram discípulos do próprio João Batista, né? Porque eles haviam sido batizados no batismo de João Batista. Então o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. A referência, Atos, capítulo 19, versículo 5 ao versículo 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. O trabalho do apóstolo Paulo estava sendo executado em Éfeso, e o nome de Deus estava sendo glorificado através da vida do apóstolo Paulo. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, veja, o maior problema do apóstolo Paulo sempre foram esses cristãos judaizantes. A oposição do apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Paulo, sempre tinha relação com os judeus. Então, vamos perceber que esses judeus começaram a resistir ao evangelho, né? Então, Paulo, ele imediatamente, ele volta-se para os gentios, pregando então num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou poderosamente, e a igreja crescia, e as operações de milagres e de maravilhas eram algo corriqueiro no ministério do apóstolo Paulo, ali na cidade de Éfeso, de modo que a igreja crescia. Os lenços e os aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e até mesmo expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear naquela cidade. O filho na fé do apóstolo Paulo, Timóteo, ele, por certo, pastoreou esta igreja importantíssima na cidade de Éfeso. E segundo o historiador Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou esta igreja.
Agora, essa saudação epistolar que Paulo apresenta aos irmãos da igreja de Éfeso, a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, versículo 9, nos dá uma convicção extraordinária que alegra o meu coração, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu faço parte deste contexto. Eu também fui chamado das trevas e agora estou habitando na mais maravilhosa luz que nos é transmitida através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então veja, Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes bíblicos consideram que esta epístola era mais uma carta regional, uma carta que circularia dentre a cidade de Éfeso e não direcionada a uma única igreja específica. Ela seria destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia Menor, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Isso é importante porque se entendemos que esta epístola, que tem esse caráter eclesiológico, que nos apresenta aspectos relacionados à salvação de forma tão clara e distinta e tão imprescindível, então é importante que esta carta não estivesse restrita a um grupo específico, mas que ela estivesse então disponível a um grupo seleto, um grupo amplo de pessoas que estavam ali nos arredores de Éfeso, ali na metrópole da Ásia Menor. Agora, o propósito e a mensagem. O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais desta carta, nós percebemos algumas ênfases que sinalizam solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico, de fala grega, e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Quem manifestou em Cristo? Ressuscitando dentre os mortos, o pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. É aquilo que está escrito na carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 22. Então veja, esta palavra visa atrair de forma definitiva aqueles que estão agora chegando a professar a mesma fé que eu e você. Mas eles chegam e trazem consigo tudo aquilo que faziam parte da sua velha natureza. E agora, paulatinamente, esta conversão ela vai se tornando ainda mais plena e completa, e o aspecto mais importante, porque já foram regenerados, já são vistos como justos diante de Deus, já foram justificados. Agora entra o aspecto da santificação, é onde todas aquelas nuances do velho homem vão se adequando às novidades de vida deste novo homem que se renova em Cristo Jesus. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo Paulo aqui. O passado daqueles cristãos, como eu disse aqui agora.
Era marcado por imoralidades e bebedeiras. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida. É justamente aquilo que foi dito aqui. Há de se ter uma nova vida em Cristo. E é isso que eu digo. Nós já fomos, justificados. O aspecto da regeneração também já fora concluída na nossa vida. Então agora o aspecto importante e que nos requer a cada dia, e talvez seja o processo mais difícil na vida cristã, é o aspecto da santificação, né? Ainda que seja difícil, a palavra de Deus nos mostra que é possível, e nós aprendemos com Cristo Jesus que, segundo o escritor aos Hebreus, ele foi tentado em todas as coisas, em todos os aspectos da sua vida. E aqui a minha mente pode imaginar aspectos sexuais, aspectos morais, aspectos de relacionamentos interpessoais, né? Mas a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Nós podemos aprender isso com Cristo e nós podemos viver isso na nossa vida prática cristã, uma vez que temos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando Paulo escrevendo esta carta aos Efésios, no capítulo 2, o verso 11 ao verso 18, é uma leitura extensa e eu gostaria de fazê-la aqui com os irmãos que me ouvem neste momento, que assistem essa transmissão aqui pelo YouTube. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: esse texto mostra de fato esta unidade, esta paz que deve ser estabelecida entre os cristãos gentios e os cristãos judeus. Portanto, lembrai-vos do que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Aqui já mostra uma separação, há ideias antagônicas, mas veja como o apóstolo Paulo ele continua no texto, ele inspirado pelo Espírito Santo, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos, veja, aqueles que estavam separados agora, ambos os povos gentílicos e povo judeu, agora serão apenas um só povo. Deus, através do sangue de Jesus, né, aproximou esses povos e aproximou ambos a Ele, ao próprio Cristo, e os tornou um povo, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, e fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E isso é muito interessante, porque eu já ouvi a seguinte expressão: mas e se o povo de Israel tivesse aceitado a Jesus, né? O povo gentílico estaria perdido, não haveria solução para o povo gentílico, e isso não é uma verdade, isso não é algo que podemos fundamentar ou que se sustente através de uma análise bíblica. Nós observamos que Israel, de fato, ele vai pecar no propósito estabelecido por Deus, e este propósito foi estabelecido desde Abraão, quando nós vemos o Senhor dizendo através de Abraão, e esta mesma palavra se estende a Isaac e também se estende a Jacó, que se estende a Israel como um todo, que através de Israel as nações da terra seriam abençoadas. É claro que isso aponta
conta o aspecto profético da pessoa bendita de Cristo, que nasceu como um judeu e através dele, de fato, todas as nações da terra podem ser abençoadas. Mas ali há uma ordem específica de Deus para que o próprio povo de Israel fosse esse povo evangelizador, que através da pregação de Israel, as nações ali ao redor de Israel, né, ali na região da Judéia, em Samaria e estendendo-se até os confins da terra. A ideia inicial era esta. Mas quando há essa rejeição, quando o Senhor veio para os seus e os seus não o receberam, e a Bíblia diz então, deu-lhes o direito àqueles que o recebeu, lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus, nós agora fazemos parte integral deste plano de salvação. Mas veja que nós poderíamos ter sido alcançados pelos judeus caso eles tivessem sido obedientes à ordenança de Deus e tivessem recebido Jesus. Jamais nós estávamos fora do propósito e do projeto de Deus, né? O Senhor, ele foi enviado naquela cruz para morrer pela minha vida e pela sua vida, seja gentil, seja judeu. O sacrifício de Cristo, ele foi propiciado para a minha vida e para a sua vida. Olha que maravilha. Isso nós aprendemos no contexto daquilo que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso. Então, veja que sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de entender as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Aqui, uma das verdades apresentadas dentro deste contexto dos irmãos aos Efésios mostra que há uma direção à congregação de todas as coisas em Cristo. Esse é um ponto importantíssimo e que também o poder de Deus na nova aliança age de forma definitiva para que haja este consenso entre gentios e judeus. E é importante nós observarmos que aqui também Jesus é apresentado como cabeça da igreja, e a igreja é apresentada como o corpo, que este Cristo então é o cabeça. E aí há de se preocupar sobre a importância desse corpo estar devidamente ajustado para que a igreja possa se consolidar e se tornar aquilo que ela foi, a qual foi proposta a igreja, uma igreja que vai pregar o evangelho, ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a qual é a vocação da igreja, o chamado da igreja é para esta função. Então, para isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico da igreja, o corpo de Cristo. Agora, a sua mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Como eu disse, Jesus, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação e na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Tudo isso está enredado dentro desta perspectiva da epístola de Paulo aos Efésios. Esta epístola, portanto, contém uma combinação de doutrina, fé e, mais importante, prática de vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez, o do que se espera que a igreja faça. Veja, voltando ao aspecto de que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, veja que nós que somos igreja, então somos este corpo, cada um é um membro que precisa estar ajustado, né? Paulo também falará a respeito desta ideia
aos irmãos da igreja de Corinto. E é importante notar que para que haja saúde no corpo, precisa haver ajuste dentro deste corpo, porque se eu estou com uma unha encravada, todo o meu corpo padece. Então precisa de que haja um ajuste fino, para que as coisas fluam para a glória do nome do Senhor Jesus. Esta carta, ela tem um material maravilhoso, ela é extraordinária, e este trimestre vai ser altamente enriquecedor para a minha vida e para a sua vida. Quando nós observamos aquilo que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, há uma preocupação em abordar aspectos de fé, aspectos de salvação, aspectos da obra, pensamentos que precisavam ser esclarecidos para os cristãos daquela igreja, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre igreja e Cristo, né? Batalha espiritual, as ferramentas para que haja êxito nesta batalha espiritual. Tudo isto está proposto para nós neste segundo trimestre de 2020. Eu espero que o Senhor possa abençoá-lo de forma abundante através da reflexão deste material tão maravilhoso e desta epístola tão enriquecedora que é esta epístola de Paulo aos irmãos de Éfeso. O ministério do Espírito Santo fica evidente dentro desta epístola. Embora alguns temas importantes em Éfeso seja Cristo, a igreja, o plano eterno de Deus para a redenção, é o Espírito Santo e o seu papel em relação ao crente e à igreja como presença poderosa de Deus que faz de nós o povo de Deus e corpo de Cristo na terra. Em nossa relação com o Espírito Santo, dentro desta epístola aos Efésios, Gordon Fee, ele comenta: existem raros aspectos da vida cristã em que o Espírito Santo não assume o papel principal. E são raros os aspectos sobre o papel do Espírito Santo que não tenham sido mencionados nesta epístola, nesta carta. E a conclusão desta reflexão de hoje nos diz: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. O conteúdo desta carta recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Graça aqui é justamente este favor imerecido, aquilo que gratuitamente Deus propiciou para mim e para você. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo. Nesse tempo de crise, nesse tempo de dor, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, eu lhe pergunto mais uma vez: onde você está alicerçado? Onde a sua fé está alicerçada? Onde o teu vigor está alicerçado? Né? Ele precisa estar alicerçado em Cristo, que é a cabeça da igreja. Né? E então estaremos prontos a batalhar contra as forças das trevas. E este assunto será ministrado muito breve e será também muito proveitoso para a minha vida e para a sua vida. Que Deus possa abençoá-lo nesta noite. Que esta palavra possa de fato trazer enriquecimento e que tesouros espirituais sejam revelados a você através desta ministração dentro da carta de Paulo aos Efésios. Tome essa carta agora. Dedique 20 minutos do seu tempo agora e você, por certo, terá tempo o suficiente para ler esta carta e o nome do Senhor será glorificado. Senhor, eu te louvo por este momento de reflexão e eu estou convicto de que o teu Espírito fará algo ainda mais excelente aos corações, porque o teu Espírito penetra até a divisão da alma e do Espírito, das juntas e das medulas, e está preparado este Santo Espírito para aplicar esta palavra de forma ainda mais poderosa aos corações. É o que eu lhe peço a Deus nesta noite, neste dia, nesta tarde, neste momento em que este espectador acenderá este vídeo, que ele possa ser abençoado. A minha oração é esta e a faço no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem. Que Deus abençoe a todos.